Bom, amigo, vamos falar hoje na tal da independência do Banco Central. Isso, volta e meia, vem de novo no noticiário. E semana passada, o governo Bolsonaro disse que vai levar um projeto ao Congresso para que seja aprovada e fique formalizada a independência do Banco Central. Isso tem mais importância do que se pensa. Por quê? A política desenvolvida pelo Banco Central vai ter incidência sobre o crescimento econômico, vai ter incidência sobre a geração de empregos e vai ter incidência sobre a inflação. Então, na verdade, o Banco Central é o principal instrumento de aplicação de uma política econômica. E ao contrário do que dizem os neoliberais, a economia não é uma ciência exata, em que diante de um problema você tem uma e uma só solução. Há várias soluções possíveis, há várias alternativas possíveis, cada uma delas atendendo a determinados interesses e necessidades. Então, o controle sobre o Banco Central é absolutamente fundamental para uma determinada política. Quando esse pessoal fala em dar independência ao Banco Central, no fundo o que esse pessoal está querendo é blindar esta política econômica atual. É fazer com que, não mudando-se o presidente, o novo presidente não tenha poderes sobre a política desenvolvida pelo Banco Central, que é fundamental para mudar o projeto econômico. É mais ou menos, quer dizer, alguma coisa como um presidente eleito pelo povo, está lá, defende outra política econômica, mas fica blindado, fica imobilizado, porque o Banco Central está aí já com o mandato dos seus diretores, mandato esse que não, por gente que não foi eleita pelo povo e que não coincide com o mandato do presidente da República. Ou seja, querem tirar do presidente, uma pessoa eleita pelo povo, querem tirar dele o poder de definir uma política econômica. E aí, ao contrário do que alguns pensam, por exemplo, na Alemanha dos anos 30, se falava do Reich dos 1000 anos. No entanto, o Führer já não é mais o governante da Alemanha. Da mesma maneira, os tempos de Bolsonaro vão passar. Eles falam como se fossem continuar a vida inteira, mas não é verdade. Vai haver um dia em que haverá um presidente eleito pelo povo, que olhe para os interesses do povo, que tem uma política de defesa dos trabalhadores e tem uma política de defesa do interesse nacional. Então o Bolsonaro vai passar. Não tem nenhum sentido se amanhã for eleito um presidente com uma outra política, mais voltada para os interesses populares, que ele esteja manietado na sua política econômica por conta de um mandato para o diretor do Banco Central, dado por gente que esse cara não se interessa eleito pelo povo e que esse mandato entra pelo tempo em que o governante está à frente do país. De forma que isso aí, essa proposta é extremamente perigosa e nociva. Bom, tem dois argumentos usados pelo pessoal que defende a independência do Banco Central. O primeiro deles é que as economias capitalistas, os Estados Unidos, têm um Banco Central independente. Bom, acontece que lá não está em jogo a necessidade da mudança da política econômica. E mesmo lá, o Banco Central não trata só da taxa de juros. O Banco Central trata inclusive, da questão do emprego, que não está previsto aqui. De qualquer maneira, nossas necessidades são diferentes das necessidades dos Estados Unidos. Em segundo lugar, o argumento que é usado é o seguinte, é que o Banco Central não pode ser um espaço para politicagem, para demagogia, tem que ser tratado com seriedade, trabalhar com metas, etc. Mas eu pergunto, qual é o segmento da economia que pode ficar refém da politicagem? A saúde? A educação? A reforma agrária? A segurança pública? Na verdade, o que se quer é que todas as áreas da administração pública sejam sérias e não sejam reféns da politicagem. Não se trata só do Banco Central. Portanto, esse argumento não vale. Não tem que ser politicagem em lugar nenhum. O interesse público vai ter que prevalecer em qualquer que seja o segmento da administração. Dizem, não, mas na prática o Banco Central já tem uma certa independência. É verdade. Desde os tempos passados, inclusive durante os governos petistas, quando o Lula abençoou a dobradinha entre o Meirelles e o Palocci, o Banco Central na prática funcionava já pelo interesse dos grandes grupos econômicos e dos bancos, de uma forma independente, mas ele não tinha mandato, era uma coisa que não estava legalizada e formalizada. Se em determinado momento
o presidente da República resolvesse dar um soco na mesa e mudar a diretoria do Banco Central e mudar diretrizes que vão incidir no emprego, no crescimento econômico e na inflação, ele poderia fazer isso. Se é aprovada a independência do Banco Central, tira-se o poder do presidente. E, afinal, o presidente é eleito pelo povo. Então, a ele deve ser dado esse poder. Portanto, olho vivo nessa coisa da tal independência do Banco Central. Isso pode mexer com a sua vida muito mais do que você imagina.